E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do podcast Exchange Pass, que como sempre é voltado para a sua transformação. Se você já nos conhece, por gentileza, deixe o like aí na confiança que esse episódio vai agregar muito para a sua vida. Se você não nos conhece, nós trazemos sempre alunos, ex-alunos, nativos e não nativos da língua inglesa e, além disso, pessoas que vão ajudar você a transformar a sua vida por meio do inglês. Eu sempre falo que, por mais que você aprenda o inglês por um destino final que você queira, seja trabalho, seja viagem, o inglês sempre abre possibilidades para você ir muito além. Por isso que nós trazemos aqui pessoas que sempre foram além. Certo, meu querido Carlos? Uma boa tarde. Certo, Mr. Teacher, boa tarde, galera. E aí, Teacher, como é que você está hoje? Estou muitíssimo bem. Animado. Mas assim, é o seguinte, estava com fome, não tomei café da manhã, pedi pro Carlos me trazer um pão de queijo. Ele me trouxe um pão de queijo, uma coxinha e um refrigerante. O pior é que eu tô com a garganta ruim. E aí hoje, eu tô me sentindo um pouco culpado e mal, porque nós estamos recebendo, aliás, uma pessoa que fala sobre o que mesmo? Que vai colocar a gente aqui numa saia justa? Olha, hoje o episódio pra mim vai ser muito bom, porque tem dois bons comunicadores aqui. E hoje nós vamos falar com Natália Hiral. Ela que é mentora e palestrante de autoestima e bem-estar. Boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde. É porque o episódio vai à noite. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo ótimos. bem. Muito obrigado por aceitar vir aqui hoje. Eu que agradeço Exatamente. o convite. E o que a Natália faz? Bom, a Natália, ela é mentora e palestrante de autoestima e bem-estar. Eu faço eventos também. Natália, eu tenho uma pergunta. O que faz uma mentora de autoestima? Um exemplo, como que eu me consultaria? Como que eu procuraria uma mentora? No que conseguiria me ajudar? Bom, muitas pessoas, no individual. A minha mentoria é individual, então nos eventos muitas pessoas me abordam. Eu tô fazendo a transição no meu Instagram, no meu LinkedIn. Então vem muitas pessoas e muito networking. Então por agora é bem no individual e nas palestras. Certo. Quando eu falo sobre hábitos saudáveis sem radicalismo, as pessoas se interessam muito, porque hoje muitas pessoas começam dieta, param no meio. Começam academia, param no meio. Começam um livro, estudar e param no meio. Eu sou uma delas. O que você começou e parou? Academia, leitura, um monte de coisa. Minha vida ela tá num momento conturbado. Então, tudo que eu comecei a fazer esse ano, eu não consegui cumprir. Então, e no meu método eu ensino que é simples. Por que você não consegue? Às vezes você tá colocando de formas tão... De formas que você não vai ser sustentável para você. E eu te ensino formas formas simples para você conseguir manter e sem ser uma coisa dolorosa no caminho, sem radicalismo, sem extremismo, aquele negócio de, ai, que saco, tenho que fazer isso de novo, ai, tenho que ir pra academia, tenho que comer bem, entendeu? Então eu tiro esse peso para você conseguir levar de forma duradoura. Então Exatamente. Você já vai ter um novo mentorado, porque é exatamente o que eu preciso, planos para 2025. E isso é muito fantástico, porque assim, tem muitos alunos também que estão aprendendo inglês e acham que eles precisam estudar horas e horas a fio, e aí você vê um pico de estudo na primeira semana, a segunda vai caindo, a terceira, e aí a pessoa para de estudar. Então é muito importante até para quem está assistindo a gente perceber que quando você consegue, sem radicalismo, fazer mudanças graduais, você chega no seu resultado. Por isso que, nossa, esse episódio vai ser muito importante para quem realmente quer fazer essa transição para uma vida mais tranquila e cumprindo os objetivos, colocando o quê? Metas mensuráveis e atingíveis. Eu acho que é até nessa linha também que você trabalha. Não, tudo que eu ensino para você adquirir hábitos saudáveis também serve para você aprender inglês, por exemplo. Então, assim, muitas pessoas acham, como você falou, estudar 10 horas, 2 horas, sabe? Uma coisa muito intensa. E o cérebro, ele quer proteger a gente. Então, ele faz de tudo para poupar energia, a nossa energia. Então, se você coloca uma coisa mirabolante todos os dias, vai ficar muito maçante. Vai tirar o prazer daquele negócio. Então, é muito mais eficaz você estudar 5 minutos hoje em inglês e manter uma constância. Não precisa nem ser 7 vezes na semana, mas assim, um dia sim, um dia não. Mas
todo dia lá um pouquinho, vai ser muito mais eficiente do que você carregar a sua energia, que não vai durar muito tempo. Não vai, isso eu te garanto. Isso aí tudo tem a ver com procrastinação, certo? Sim. No meu, no meu pessoal, eu acredito que o meu maior inimigo é o celular. Porque a leitura eu deixei pra noite, que eu não tenho tempo de dia. Então eu não conseguia. Eu ia deitar na cama, eu sempre deixava o celular fora, mas eu não conseguia. Então eu ia lá, eu pegava o celular. Então eu acho que muitas das coisas que eu deixei de fazer, inclusive a academia, é também pelo trabalho, porque também está relacionado ao celular, entendeu? Então eu sempre falo assim, eu tô no celular, mas eu tô trabalhando. Mas nem sempre eu tô trabalhando. É isso que eu ia te perguntar. Tem certeza que você tá Mas nem todo sempre eu esse tô- tempo trabalhando? Ó, tem uma coisa que eu acredito sobre procrastinação. Na verdade, eu acredito porque eu também ouvi dizer, mas eu não tenho nem a fonte. Então, você que disse isso, por favor, né, não vou conseguir te dar os créditos. Mas teve esse cara, ele falou assim, vocês não procrastinam. Aí eu, como assim a gente não procrastina? Porque só procrastina quem tem uma programação do que vai fazer. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu programo. Hoje, por exemplo, eu programo toda a minha rotina. Então, hoje, de manhã, antes de vir pra cá, eu já tava organizando o que eu ia fazer, o que eu vou fazer, aliás, na semana que vem. Então, se você não tem um planejamento, você não procrastina, porque se você não estabeleceu o que você tinha que fazer, tá tudo certo, você só tá perdendo seu tempo. Isso eu falo muito para você ser uma pessoa produtiva, até com seus hábitos. O que eu falo? Principalmente para iniciante, tá? Quem tá mais avançado, você já planeja seu mês, sua semana, períodos mais longos. Mas quem tá iniciando, eu sempre falo para você planejar o seu amanhã no dia anterior. O seu dia não começa quando você acorda. Começa a hora que você vai dormir. Entendeu? Então, se você dorme muito tarde, a tendência do seu dia é não ser tão produtivo se você dormisse cedo e tivesse lá uma programação. Por exemplo, eu vou dormir, aí eu falo, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Bom, você já tira a preocupação. Preciso lembrar disso. Não, amanhã eu preciso fazer isso. Você já tira uma preocupação e seu sono tem uma qualidade melhor. Então, isso que você falou de se programar antes é extremamente maravilhoso, entendeu? Mas quem não tem esse hábito, começar só com se programar o dia seguinte, no dia anterior. Sim. Uma agendinha já basta? O quê? Uma agenda já basta? Um caderninho para anotar as coisas? Ou precisa ter um programa escrito? Não, simples. Pega um bloco de notas aí e coloca lá. Post-it, né? E sabe o que eu faço? Uma estratégia, assim, eu coloco manhã, tarde e noite. No período da manhã, eu coloco as tarefas mais difíceis. Eu nem coloco tanta, tá? Eu não vou colocar 10 tarefas. As pessoas acabam falando, não, pra eu ser produtiva, eu preciso fazer um monte de coisa. Não, você não precisa fazer um monte de coisa. O que é importante você fazer? Se você fizesse amanhã, você ia ficar muito feliz. Falar, caramba, eu fui muito produtivo, consegui eliminar aquela tarefa. Coloca aquela tarefa pra amanhã. Se ela demanda muito da sua energia, você não vai colocar várias coisas de manhã. Coloca só ela. E aí, à tarde, eu coloco algumas tarefas e à noite eu também coloco algumas. Já vai diminuindo porque eu quero me preparar para dormir. Certo. Outra coisa, quando você começou a ser assim? Ou você sempre foi assim? Não. Procrastinava muito? Demais. Patinei várias vezes. Durante muito tempo eu fiquei em efeito sanfona. Começava as coisas, academia, dieta, e não sustentava. Então foram vários anos na prática, entre erros e acertos, que que nasceu o meu método. Nossa, isso é bom porque a gente gosta de ver pessoas que trilharam aquele caminho, né? Porque às vezes, a Natália sempre foi assim, aí você fica meio, não, então quando a pessoa passa por isso, já tentei mudar, não consegui. E aí quando você tenta mudar pelo motivo errado, da forma errada, você não consegue, você não tem sucesso. Você já passou por algo assim? Você falou tudo. É igual quando as pessoas falam, né? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Com o corpo, é a mesma coisa. Eu focava muito, quero ter o abdômen sarado, quero secar, quero ficar definida. Quanto mais eu focava nisso, menos eu conseguia. Por quê? Você não vai conseguir conquistar esse corpo da noite pro dia. Então você vai lá, na semana, você faz bonitinho na primeira semana. Aí na segunda você faz também bonitinho.
e você não vê aquele resultado que você quer imediato. E aí você não vê, você começa a se frustrar, começa a se desanimar, entende? E aí a chance de você largar no meio do caminho é maior. Não tô falando que todo mundo faz isso, mas a chance é muito maior, que era o que acontecia comigo. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, bem resumidamente, eu acabei encontrando conheci uma pessoa da República Tcheca. E ela estava se formando em nutrição. E foi aí o meu primeiro contato com alimentação saudável. E aí que eu entendi o peso da alimentação e do ambiente certo e de uma mentora me acompanhando. Porque só ali que eu comecei a ter resultado, entendeu? Você considera que aqui no Brasil você não estava com a mente tão aberta e preparada para essa possibilidade? Qual possibilidade? Com a possibilidade de você olhar esses erros, admitir e a partir deles começar a fazer Não tinha conhecimento, nem sabia, era inconsciente. Totalmente consciente. Eu só via assim as pessoas falando, você precisa estabelecer a meta. A gente, sem muita direção, conhecimento, coloca lá, eu quero ter o abdômen sarado. Entendeu? Eu não tinha os passos, eu não sabia, entendeu? Só colocava a meta e pronto, acabou. E aí eu me frustrava, porque quando eu tava aqui no Brasil, eu fazia academia, essas coisas, puxava peso, mas mesmo assim eu não via resultado. Por quê? A minha alimentação. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Eu treinava e não via resultado. E de onde veio essa vontade de ir pros Estados Unidos? Desde criança. Desde criança, quando eu tava no colegial, eu pedi pro meu pai, falei assim, pai, quero fazer intercâmbio. E ele falou assim, não, você não vai parar o colegial pra fazer intercâmbio. Na época era besteira pro meu pai, né? Aí eu terminei o colégio, fui pra faculdade. Pai, quero fazer intercâmbio. Não, você não vai trancar a faculdade pra fazer intercâmbio. Tá bom, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a ter o meu próprio dinheiro. E aí eu falei, pai, tô indo. Aí ele não tinha mais o que falar, porque eu não dependia mais dele. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é você vai largar uma carreira em uma multinacional de 5 anos pra fazer um intercâmbio? Eu falei, vou. E aí eu pedi demissão, embarquei. 2 meses depois, a multinacional que eu trabalhava declarou falência. Ufa, que sorte. Aí depois meu pai até brincou comigo, falou assim, nossa, queimei minha língua, nunca mais eu me interfiro nas suas decisões, mas... E você se preparou com relação ao inglês pra ir pra fora, ou você foi, eu quero ir pros Estados Unidos, lá eu aprendo? Não, eu fazia inglês desde novinha, nas escolas, né? Que meu pai falou, eu fazia japonês e eu detestava japonês. Eu falei, pai, quero sair do japonês. Ele, então, escolhe uma língua pra você fazer. Aí eu escolhi o inglês. E aí eu já tava no nível avançado, só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que eu não falava nada. E aí eu lembro que nas primeiras semanas que eu era 24 horas em inglês, você vai no shopping, vai no mercado, só inglês e aquela pronúncia rápida, diferente que você via nas escolas antigas, né? E eu não entendia, fazia um esforço danado. Eu fiquei com uma dor de cabeça nas primeiras semanas que, nossa senhora, demorou pra... Depois de um tempo passa, que seu cérebro acostuma. Mas é um exercício, falar com os nativos é bem diferente. Mas é muito legal, né? Porque depois de, digamos que 6 meses, você já tinha se habituado, certo? Não. Não? Não. Um ano? Não, na verdade, não é que eu não me habituei. Eu digo com escutar, ter o seu listening mais afiado com o inglês. Sim, em relação a escutar, sim. Mas eu demorei 1 ano para evoluir no inglês. Mesmo estando nos Estados Unidos. Como au pair, você tinha muito contato com a família, com as crianças? Tinha, direto. Mas qual que foi o meu erro? Quando eu cheguei lá no primeiro ano, eu mantive os mesmos hábitos que eu tinha no Brasil. Eu era novinha, então ia pra balada, pra festa, ainda bebia. Então, quando você conhece um brasileiro, você conhece 100 de uma vez. E brasileiro adora uma festa. Então, todo final de semana tinha festa na casa de alguém, churrasco, sabe, cerveja, nananã. E aí a gente sempre ia. E aí o meu contato era sempre com brasileiro. E mesmo estando nos Estados Unidos, o meu inglês não fluía. Então, quem quer fazer intercâmbio,
por favor, andem com os nativos. Porque você pode ter uma amizade ou outra com brasileiro, mas que não seja a dominância. Não seja predominante isso. Porque isso atrasa demais. Atrasa mesmo. Atrasa. Igual eu falei pra você, né? Eu acho que foi até antes da gente começar a gravar aqui o podcast, que eu sou viciado em aventura e eu gosto de pular do abismo. Então, eu aprendi o inglês americano e fui pra Inglaterra. Assim, eu acho que eu tive uma experiência diferente da sua. Infelizmente, eu era um pouco low profile quando eu fui pra Inglaterra. Então, eu não tenho muitos vídeos, né, de eu falando com nativos. Eu tenho algumas fotos, mas não tenho tanto vídeo assim. Eu queria ter. Porque eu falava com muitos estrangeiros. Porque eu trabalhava no aeroporto, então eu tinha a possibilidade de falar com pessoas do mundo inteiro. É diferente você ouvir no aeroporto e ouvir fora? Obviamente, porque no aeroporto eu estou trabalhando somente naquele contexto. Eu sempre me esforçava pra puxar algum assunto fora disso. Sim, mas ainda assim virava uma conversa superficial, considerando quando você está no outro país. Mas tem uma coisa que a gente até tem no nosso curso, que eu prezo isso com os alunos, que é o inglês não teatral. Porque o inglês teatral, ele faz com que você saiba exatamente o que eu vou falar e você sabe exatamente o que você vai responder. Só que a vida não funciona assim. Não. Então, eu sempre faço uma aula de conversação com os alunos, onde eu coloco algumas perguntas que eu possivelmente posso fazer pra eles não sabem qual delas eu vou fazer. Só que dentro dessas perguntas, eu faço outras 3, 4 que eles não esperavam. E falando num ritmo mais rápido. Porque muitas pessoas entram no curso, tô evoluindo, tá bom. Aí aquele negócio Você tira devagar. da zona de conforto, né? Exatamente. Pra você ter uma mudança, óbvio que, como a gente falou aqui até agora, não precisa ser uma mudança radical, mas precisa ser uma mudança verdadeira. Se não for uma mudança verdadeira, o resultado não vem. Sim. E, aliás, as pessoas, elas criam muito. A gente é muito bom em criar desculpa. Nossa, a gente é ótimo quando a gente não quer fazer alguma coisa. E tem desculpa até que é boa, viu? Aí nós somos excelentes nisso. E na sua mentoria, você acaba encontrando muito isso? Esse tipo de... Bastante. Principalmente no início. Eu trabalho muito a mentalidade, mas no início, você lida com muita desculpa. Muita desculpa. Eu já até demiti um cliente por conta de desculpa. Não sei quem diz, mas fala assim, desculpas serão desculpa mesmo que forem verdades. Caraca, boa frase essa aí, hein? Não lembro quem foi que disse. Uma boa citação. Mas é isso, porque assim, eu vou dar o meu melhor na minha mentoria. Só que se eu vejo que a pessoa tá sempre lá, inventando desculpa, falando um monte de coisa, porque assim, tem que partir da gente. A gente pode dar as melhores ferramentas para a pessoa, mas se a pessoa não quer fazer o mínimo de esforço para sair daquela zona de conforto, pode vir o papa aqui na frente dele, entendeu? Que não vai adiantar, tem que sempre partir da gente, da pessoa. Então, eu falei para esse meu cliente, né? Olha, enquanto você continuar com essas desculpas, você nunca vai sair do lugar. Eu tô aqui para não soltar a sua mão, mas você não pode soltar a sua mão também, entendeu? A minha mão tá aqui junto com a sua e sempre vai estar. Só que eu preciso que você também dê a mão para você, entendeu? Nossa. Não, pode, teacher. Aí, vamos lá. Você foi para os Estados Unidos para fazer au pair, 1 ano lá, 6 meses já estava conseguindo evoluir o listening, mas convivendo muito com brasileiro, vindo um pouco de Segrada. Lá nos Estados Unidos, você teve essa transição quando conheceu a sua amiga da República Tcheca, certo? Certo. Como é que foi essa transição? No primeiro ano, continuei com os hábitos antigos do Brasil. Ia pra festa, bebia, falava com muito brasileiro, enfim. Até que eu comecei a ver que meu inglês... Eu falei, caramba, eu tô aqui 1 ano e meu inglês não tá fluente. Eu me senti, assim, muito... Não sei nem a palavra, mas, assim, né, incapaz, mas frustrada. E eu fiquei, assim, abismada com o meu resultado. Eu falei, caramba, 1 ano nos Estados Unidos, que fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de mim. Foi aí que começou. Quando eu vi que eu comecei a engordar e a minha autoestima ir lá embaixo, aí que eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu batalhei tanto pra estar aqui, pra eu jogar assim, de mão beijada, né? Então, no primeiro ano foi assim. Aí, no final do primeiro ano, já pro segundo, foi quando eu decidi. Falei, não, vou mudar. Cortei as minhas amizades com brasileiros. Eu fui radical nesse ponto. Eu cortei as minhas amizades com brasileiro. Parei de ir pra festa, beber, encher a cara.
E ao invés de sair pra balada, eu ficava em casa assistindo filmes em inglês na Netflix. Eu assinei a Netflix e assistia filmes sem legenda. Comecei a ler livros, coisa que eu não fazia. Eu achava que leitura não é pra mim. Mas é porque eu lia assuntos que não me interessavam. E lá eu encontrei um assunto que é sobre desenvolvimento humano, autoajuda, que me encantou. Então eu comecei a... como fala? Eu passei a ler, passava tardes na Starbucks, a tarde inteira, lendo e tomando meu cappuccino. E foi aí que eu conheci a Meg, da República Tcheca. Ela estava se formando em nutrição. E ela começou a me orientar com os primeiros passos para alimentação. E aí, quando eu vi meu corpo mudando, a gente ia pra academia. A minha amizade foi basicamente com ela, assim, mas foi aí que eu vi o poder mesmo do ambiente certo, das pessoas certas e de uma orientação certa. Ela não era mentora, ela não era personal trainer, nem nutricionista ainda. Ela treinava bastante e tava em formação de nutrição. Então, ela me ajudou muito com treinos. Eu já tinha noção, porque no Brasil eu fazia academia. Mas ela me ajudou muito mais e principalmente com a alimentação. Foi quando meu olho brilhou que eu falei assim, nossa, é possível. É possível você ter o corpo que você quer, é possível você ter a saúde, a rotina, a vida que você quer. Porque pra mim era utópico emagrecer. Era muito distante. E aí, quando eu vi o resultado pela primeira vez, foi quando eu falei, nossa senhora, eu não quero mais parar com isso. Outra coisa, e vocês conversavam só em inglês, né? Só Porque inglês. ela da República Tcheca, não né? sei. Não falava português, você não falava um tcheco, não sei, É. eles falam lá. Então, ou seja, seu inglês já estava bom pra você entender essas instruções dela falando com você também. Não, e lendo só em inglês, vendo filme, tudo em inglês, falando com a minha família, falando só com ela. Eu também parei de fazer curso, me inscrever em curso de inglês, idiomas. Eu me inscrevi em cursos de business, onde só ia ter americano mesmo. Que diferença que faz. Olha, quem vai fazer intercâmbio, invistam em aulas diferentes. E não, vou lá aprender inglês. Não, você já tá no mundo onde só vão falar inglês. Busca um curso diferente. Eu fiz curso de fotografia, de business. Então, assim, e é muito legal ver os americanos. Tinha gente até da Alemanha, outras culturas, mas que estavam falando inglês. Entendeu? Então, não tem como não evoluir. Sim. E aí meu inglês deslanchou. Eu acho isso muito legal, principalmente pelo tempo que você vai ficar lá. Porque se você às vezes só tem um mês e aí você, sei lá, tá fazendo inglês porque você precisa tirar um certificado pra empresa que você trabalha, às vezes, né, tudo bem um curso de inglês, dependendo da sua área de formação também. Porque às vezes esse outro curso aí pode ser importante também pra pessoa. Sim. Agora, você que tinha mais tempo, realmente foi, assim, algo fenomenal. Porque eu fui pra Inglaterra, eu já tinha inglês avançado, eu dava aula há 4 anos já. Então, quando eu fui pra lá e eu entrei na sala de aula, me deu um tédio gigantesco. Porque o professor, ele já fala num tom mais professoral. Ele tá lidando com várias pessoas de nacionalidades diferentes. Por mais que eu tivesse ali no avançado, eu fiz até aula pra teste de proficiência lá, né, que o meu nível permitiu. Ainda assim, é diferente da vida real. Esse é o problema. Não conecta tanto com... Falando com o professor dentro da sala de aula e falando com o nativo do lado de fora, era totalmente diferente. Então, isso daí me frustrou um pouco nessa experiência. Então, eu achei muito legal essa sua dica. Não, o que você falou, assim, o que você pontuou é fato, assim. Quem vai ficar mais tempo tem essa opção de escolher por outros cursos. Aí que vai a minha dica. Mas se é uma coisa que você vai pela empresa, a empresa já definiu o seu curso, você tem que fazer aquele curso em inglês, tudo bem. Mas aí, no caso, também a pessoa precisa ter pelo menos um intermediário avançado. Ela não consegue não fazer um curso de inglês, entrar num VET, num curso técnico, sem ao mínimo ter a base ou um avançado de inglês. Sim, você precisa ter um básico. O básico. Não, porque muitas das pessoas que, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheci que fizeram intercâmbio, eles não iam preparado. Eles iam ou com básico ou sem nada fazer um intercâmbio, que eu acho bem mais difícil. Acho bem mais difícil você chegar numa sala com um professor americano, dando aula de inglês básico, sendo que você não entende nem o que ele está falando.
Sim. Mas teve várias pessoas que passaram por aqui que foram desse jeito. Acho que a Bruna foi desse... Não me recordo as pessoas, Também mas não, teve várias mas não, pessoas. tiveram. Várias pessoas que foram com 0 inglês. 0. Não, aí fica mais difícil mesmo. Outra coisa, onde você morou lá? Eu morei em Maryland. Maryland. Os 2 anos só em Maryland. Isso, com a mesma família. Legal. Depois, quando você faz o primeiro ano, você tem a opção de mudar de família para tentar mudar o estado, mudar a cultura, enfim. Eu gostei tanto da minha família e a gente se deu super bem, que aí eu fiquei os 2 anos com eles. Até voltando um pouco, como é que você conseguiu esse trabalho de au pair? Tem agências de intercâmbios aqui no Brasil que oferece esse programa. E ele tem suporte do governo americano. Olha que então legal. você paga até mais, até mais em conta. E olha isso, meu pai lá atrás falou vários nãos, mas hoje eu agradeço. Ele falou depois que era por medo, né, de deixar a filha ficar sozinha, enfim. Mas esqueci o que eu ia falar. Ou da agência, ou trabalho? Isso, da agência de intercâmbio. Isso. Eu ainda Sim. não... Até voltando um pouco o que você estava falando, você sabe que a gente só é o que é hoje pelo que a gente passou, né? Então, eu acredito que você hoje seja mentora pelo tanto de festa que você viu e talvez não era aquilo que você queria. Não, tava Então, totalmente eu longe, sempre agradeço, tipo, pelo meu passado, porque eu falo ele que me fez chegar e ser o que eu sou hoje. Lembrei o que ia falar. Não, eu agradeço o meu pai de ter falado aqueles não, porque esse programa de au pair, ele, por ter o suporte do governo, fica mais em conta. Então, com um custo mais baixo, eu fiquei 2 anos. Eu tenho conhecidos que gastou o triplo e ficou 2 meses. Sim. Então, se eu tivesse ido na época do colegial ou da faculdade, com meu pai pagando, a gente provavelmente ia pegar aquele curso, aquele intercâmbio de 6 meses, 2 meses, que a gente não tinha conhecimento desse au pair. Sim. Então, nada acontece por acaso. A família paga a viagem, paga tudo ou isso Não. tem que sair do seu bolso? Do nosso O bolso. visto, tudo. Tudo do nosso bolso. Só que por ter o suporte do governo americano, o custo é bem mais baixo do que um intercâmbio convencional, onde você paga moradia, paga tudo. Seguro de vida. Só... Seguro de vida, não é seguro saúde, né? Que tem que pagar nos Estados Unidos. Health insurance. No nosso também tinha, e acho que a gente paga uma taxa que faz tantos anos, eu não sei como que está isso agora. Mas você tem muito... Você arca com bastante coisa, mas o custo é muito mais em conta. Muito mais em conta. E tem data limite também para você. Você tem que ter até 24 anos, alguma coisa assim, para participar desse intercâmbio. Não é Que qualquer legal. um. Tem um processo de entrevista, porque você mora com a família e cuida das crianças dela. Em retorno, você ganha mensalmente ainda... semanalmente, desculpa, tem direito a férias e você é obrigado a cumprir tantos... É que eu não lembro como que era agora a contagem, né? Cards. Você tem que cumprir Shifts? lá... Não, você tem que cumprir lá um tanto de curso adotado pelo programa, entendeu? Você tem que estudar, então você é obrigado. Legal. Não é de qualquer jeito, não. Pra você passar nessa entrevista, você tem que ter experiência com crianças, você faz entrevista com a família. Lá, o pessoal lá da agência liga para as pessoas que você realmente teve experiência com as crianças, para ver se é verdade. Qual foi a agência que você foi? Cultural Care. Cultural Care. Pelo nome já diz ser uma agência própria para isso. Essa agência é só para au pair mesmo. Que legal. É só para isso. Nunca tinha ouvido falar. Olha só a Cultural Care, uma oportunidade de um De nos patrocínio patrocinar. gostoso. Já recebemos várias pessoas que fizeram au pair. Fica aí o convite pra vocês. Eu lembro Parece que a Thalita falou, mas o dela foi por site. Mas eu não lembro qual foi. Ela Não, falou. tem foi. várias agências Que legal. de viagem que tem esse programa, sim. É que eu preferi ir com eles porque eles só cuidavam disso. E eles Mas tinham... o suporte? Não, e Nossa. eles tinham... Eram... Na época, hoje eu não sei, mas na época eram a única agência que tinha um escritório em Boston. Então, se eu tivesse algum problema com família, tivesse que trocar a urgência, tivesse passando algum perrengue, Sim. era mais fácil esse auxílio. Então, por isso que eu muito cuidei bom. disso. Outra coisa, quantos anos tinham as crianças
De onde Quando eu vocês são? cheguei, a Caroline tinha 2 e o Jack tinha 4. Ah, legal. Pô, 4 anos já tá falante, porque Tá. eu, quando fui pra lá, pra Inglaterra, eu fiquei em casa de família. E eu falei pra eles, olha, eu quero ficar numa família que tenha, sei lá, uns 10 filhos. Né? Filho, cachorro, papagaio, eu quero tudo. Só que aí eu fui pra uma casa, adoro eles, a Mel e o Tony, mas eles tinham só um filho, agora eles têm 3. Eles tinham um filho, o Isaiah. O Isaiah tinha uns 3 anos no máximo. Mas já começava. Já falava um pouco. Né? Mas eu queria... Nossa, eu lembro que uma vez a Mel chamou a irmã dela pra ir na casa dela. E eu... Falando. Aí eu, tô te incomodando? Ela... Não, eu tô achando até engraçado você falando. Que a gente brasileiro, né? Todo estabanado. Aham, Então, comunicativo, comunicativo. caloroso. Então... Não, mas criança, eu assisti muito desenho Aham. nos Estados Unidos quando eu queria adquirir a fluência, porque a dicção deles é perfeita. Perfeita. Várias vezes eu falava pro Jack, pra ele repetir, Jack, fala, repete essa palavra. Me ensina a falar, fala de novo. Ele, ai, Neri. Tinha vezes de Nath, né? Aí várias vezes, again. Mas eles têm a melhor dicção pra te ensinar. Sim. Porque eles não falam igual em filmes que emendam uma palavra na outra. Não, eles falam perfeitinho. Isso é muito bom, sem vício de linguagem. Então, assistam muito Disney. Caramba. Ai, Legal. que legal. Pode falar, Teijo. Tem certeza? Tá. Então vamos lá. Então, nesse primeiro ano, né, que passou, você deixou essa vida pra trás, começou perdão. Você começou a ter hábitos mais saudáveis e aí começou a melhorar também o seu inglês, principalmente por não estar mais em contato com os brasileiros, mas também de você estar em contato com essa moça da República Tcheca, que aí vocês não falavam o mesmo idioma. E depois disso, como que foi a sua vida nos Estados Unidos? Como foi Nossa, foi a mudança? melhor época. Acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Porque tudo fluía. Sabe, quando você começa a ser mais saudável, praticar exercício, você se torna uma pessoa diferente, sabe? Você se torna mais positiva, mais pra cima, sua energia é outra, aí você acaba atraindo pessoas assim. Então, o meu segundo ano foi, assim, totalmente oposto de tudo que eu já tinha vivido no primeiro ano e aqui na minha vida no Brasil. Então, por isso que hoje eu gosto de trabalhar com isso, porque eu sei o quão benéfico isso vai fazer na sua vida. Você vai viver uma versão sua que você nem sabia que existia. Entende? Então, esse segundo ano em diante foi a melhor época que eu tive. E quando eu voltei pro Brasil, eu não queria voltar, mas por conta do visto eu tive que voltar e... Não foram as mil maravilhas, tá? Quando eu voltei mesmo, desse pico aí de vida maravilhosa, quando eu voltei pro Brasil, eu acho que eu fiquei uns 2 anos tentando me readaptar. Não via graça no Brasil, você volta com uma mentalidade diferente. E quando você volta pra cá, tá tudo igual. Entende? Porque você foi pra fora e expandiu sua mente. Você viu novas culturas, você mudou várias coisas na sua vida. E aí quando você volta, você vê as coisas tudo Exatamente igual. como foram E o deixadas. e assim, não é desmerecendo ninguém, não é falando na arrogância, não. Antes de ir pro viajar, eu falei com um amigo que eu admirava muito, que é empresário, que já é bem sucedido, tudo. E eu falei, eu vou ou não vou, né? E ele falou assim, vai. E quando você voltar, você vai estar diferente e as pessoas vão estar iguais. Foi exatamente o que aconteceu. Eu nunca esqueci dessa frase. Nunca esqueci. Por isso que é importante você se forçar a sair da zona de conforto, você se forçar a experimentar, ter experiências diferentes, experiências novas, lugares, ambientes novos. Sim. Porque você expande. E uma vez que o seu cérebro expande, ele não vai voltar mais o que era antes. Sim. Eu acho que já falei umas 2 vezes aqui que, pra mim, não adianta você só estudar inglês aqui. Você precisa sair com o inglês pra sair fora da nossa bolha, né? Porque tem muitas coisas que quando você vai pra fora, você vê que é possível. E hoje em dia aqui no Brasil, a gente vê... Vou dar um exemplo, transporte público, segurança. Cara, eu fui pra países que você deixa sua mala aqui na praia, você... Fica 2 horas sem voo, vai pra um bar, alguma coisa, você volta, tá tudo aqui. E aqui no Brasil é impossível. O transporte público da Austrália dá um show em qualquer outro transporte público que eu já fui. Então,
mesmo a gente aqui no Brasil, você fala, mano, não é possível, não, isso não existe. Na Austrália, o ônibus ele chega exatamente no minuto que tá na agenda. Tá ali na agenda, vai chegar 1h58. Ele chega 1h58, não chega 1h59 nem 1h57. Ele chega a 58. Pra mim, isso aqui no Brasil é impossível acontecer. Então eu acho que quando você estuda inglês, além de você só estudar, você precisa sair pra fora pra ter uma outra visão de mundo. Que é assim como você falou, aí você expande e você fala, beleza. Aí é uma outra decisão. Você quer morar aqui ou você quer morar lá? Mas pelo menos você viveu lá e você sabe como funciona um mundo não Sim, perfeito, e mas não, um mundo e assim, diferente. mesmo que você não vá continuar morando em outro lugar, mas assim, uma vez que sua mente já tá diferente, você começa a se comportar diferente. E aí as pessoas ao seu redor, você, pelo seu exemplo, você acaba ensinando, mostrando muitas coisas diferentes para alguém que não foi para fora. Então isso é legal também. Entendeu? Então, foi difícil quando eu para me readaptar aqui, me afastei de algumas amizades que já não me agregavam mais. E mesmo com toda aquela orientação, quando eu voltei, eu já não tinha mais aquela orientação, aquela mentoria, né, da Meg, da República Tcheca. E aí eu entrei no efeito sanfona de novo. Não é perfeito, não é, a vida não é linear, assim, começa altos e baixos. Então, quando eu cheguei aqui, aí você não consegue, eu não conseguia me conectar com as coisas, com as pessoas, acho que eu tava um pouco até meio depressiva, porque eu não queria voltar de fato. Você vive uma vida que você fala, meu Deus, é tão diferente, sabe? Principalmente o que me pegou foi questão de segurança. Entendeu? Lá eu ficava muito mais tranquila em relação à segurança. E aqui já é mais diferente, né? Então, mas, enfim, agora já tô acostumada de novo. Mas foi todo um processo de novo para eu conseguir adquirir uma constância, uma vida saudável. Tudo que eu aprendi lá para colocar em prática aqui nesse novo ambiente, aqui no Brasil, também foi um processo. E a minha virada de chave aqui no Brasil foi quando eu encontrei o CrossFit. Que é uma atividade que eu me identifiquei, me apaixonei. Então, na minha mentoria eu falo, você gosta de academia? Que um monte de gente fala, eu começo academia e paro. Mas você gosta? É um tédio. Então, se é um tédio, não faça outra coisa. Entendeu? Comece fazendo uma atividade que te instigue mais. Tem gente que fazia academia, mentoradas minhas, que falaram, eu amo dançar. E aí começaram a aula de dança e adquiriram uma constância. Aí quando você começa a fazer a dança, vou dar esse exemplo, aí você começa a sentir umas dores no joelho, e aí você faz uma musculação só para complementar, mas agora você já tem um propósito para academia. Entendeu? Então não vai ser maçante. Quando elas estão lá na academia, falam, não, eu preciso fortalecer meu joelho para quando eu dançar não sentir essas dores. Então é um complemento, não é a atividade principal. A atividade principal dela é dança. Então ela vai querer fazer o que ela puder para melhorar lá. Entendeu? Então é uma cadeia, mas tudo começou com algo que deixasse ela feliz, que fala, não, eu quero dançar, entende? Que significa algo para você. Outra coisa, a gente falou lá no começo do podcast sobre essa questão de, poxa, eu quero fazer academia para ficar bem definido. Só que aí você faz o primeiro dia, olha, pro seu abdômen ele tá igual, né? E aí isso acaba desmotivando muitas pessoas. Às vezes, eu acho que estabelecer metas paralelas é mais interessante. Como assim metas paralelas? Eu coloquei que até o final do ano eu quero ir na academia 40 vezes. Por conta de todas as imersões que eu fui de coisas que eu tinha para fazer, eu não vou conseguir cumprir esses 40 dias. Mas por que eu coloquei só 40? Porque eu falei, é um número mensurável e atingível. E seria atingível. Mas mesmo não atingindo ele, eu vou fazer o meu melhor possível. Então, eu não foco no resultado do meu corpo, mas eu foco numa meta paralela que também vai me levar para o mesmo resultado. Isso me frustra menos. Exatamente. Por isso que eu falei, quanto mais você corre atrás do corpo, mais ele corre atrás de você. Você não tá focando no corpo, você simplesmente quer focar naquela sua constância de atingir as 40 vezes. Você sabe que não vai dar por conta das imersões, porque você tá indo atrás da sua evolução, né? Não só do corpo, mas de outras coisas. Então, você tá muito coerente, assim, em falar, não vou fazer as 40 e tá tudo bem. É o que eu falei, a vida não é linear. Então, você abandona o perfeccionismo. Entende? Você abandonar o perfeccionismo vai te ajudar muito também.
Muito. Que é o que você acabou de me dar um exemplo maravilhoso. Entendeu? Eu vi lá você postando, eu curti. Toda vez que você posta lá, eu curto, porque toda vez que eu vejo a pessoa se cuidando de alguma forma, eu gosto. Porque é uma pequena vitória. Eu falo isso pros alunos. Os alunos, eles têm essa questão de ficar toda hora se julgando, se martirizando por erro. Eu falo, comemora suas pequenas vitórias. Você falou essa frase aqui de forma correta. É uma pequena vitória, ótimo. Antes, um nativo provavelmente não entenderia você. Hoje ele entenderia. Você melhorou. Nativo nem liga. Às vezes a gente fica preocupado em falar tudo perfeito, certinho. Eu tinha muito isso. E às vezes acabava nem falando, porque eu falava, não vou pronunciar errado. Mas o nativo não tá nem aí pra isso. É a mesma coisa, a gente aqui do Brasil, vem um gringo e tá tentando tá se esforçando falar em português, você vai ligar pros erros? Não, você vai relevar e vai querer ajudar ela. E lá fora é a mesma coisa. Então, o perfeccionismo atrapalha bastante. Atrapalha bastante. Eu queria voltar nos Estados Unidos só para fazer uma última pergunta sobre lá, e depois focar até mais nesse seu processo de mentoria e até de palestrante, que a gente ainda não falou. Você viajou para algum outro estado nos Estados Unidos? Vários. Quais? Olha, eu fui para Chicago, fui para Virgínia, Washington D.C., Nova York, eu fui para Orlando, Califórnia. Aí dentro da Califórnia eu fui para Los Angeles e San Diego. Depois a gente também foi para Nevada, né, em Las Vegas. Porque Nevada é ali do lado da Califórnia. Então né? aí Até Los Angeles pega um pouco dos dois, né? Ou não? Exatamente, isso eu não sei. Mas é perto, porque a gente alugou o carro e fez tudo isso de carro. Eu perguntei porque eu tô viciado agora em mapa dos Estados Unidos, né? Mas o legal é que você foi de um lado pro outro, porque Washington D.C., Pensilvânia e Nova York tá tudo aqui. Aí você foi pra Califórnia, lá do outro lado do país. Isso, aí pra ir do outro lado, a gente foi de avião mesmo, eu e minhas amigas, e lá a gente alugou um carro, que aí a gente foi pra Los Angeles, San Diego, Las Vegas, entendeu? E a diferença de sotaque, como foi isso pra você? Porque são dois extremos, né? Se o Brasil já é grande, os Estados Unidos é maior que o Brasil, você pega dois extremos com pronúncias bem diferentes. Então, não me incomodou muito, não. Não vi muita diferença, assim. Onde eu vi muita diferença, e nem foi quando eu fui do outro lado, foi em Washington, D.C. Porque você vê muita nacionalidade diferente. Muita gente de outros países, e aí você vê muita mistura de accent, né? De sotaque. Então, foi lá que eu fiquei. Do ladinho lá onde eu tava, foi onde eu senti mais diferença de sotaque. Mas entre os americanos foi bem tranquilo. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Show. Sim. Voltando aqui pro Brasil, além dessa questão das suas mentorias de autocuidado e as palestras, como surgiu isso? Na verdade, começou com um convite, né? E você foi até na minha palestra. E eu gostei muito, assim, desse contato. Eu sou muito apaixonada por pessoas. Então, quando você tá na palestra, você interage, você consegue ajudar instantaneamente, sabe? Aquele contato, de alguma forma, você consegue fazer uma mudançazinha na pessoa. Então, esse contato de perto com cada um, eu acho fascinante. Eu gosto muito das minhas mentorias individuais, porque eu gosto de trabalhar, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. Então, por isso que eu gosto muito da mentoria individual. Mas a palestra, você vê um monte de gente de uma vez e você abraça as diversidades lá, entendeu? E isso é muito gostoso. É uma troca de energia. Você tá lá no palco falando, passando informações, tentando ajudar, mas ao mesmo tempo você é muito ajudado. Entende? Então, é essa troca simultânea que não tem preço que pague, assim, é muito gostoso. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de palestrar só para, pelo menos, adquirir uma experiência diferente, façam. Eu tenho muito problema com ansiedade se eu for palestrar. Você teve esse tipo de problema? Bastante. Bastante. Inclusive, na minha primeira palestra, eu recebi o convite na sexta e eu tinha que palestrar no sábado. E eu não tinha nada pronto. Então, eu
fiquei muito nervosa, mas eu falei, não vou recusar. Então, o que que eu falo? Se você tá ansioso, se você tá com medo, as pessoas têm muito medo de falar em público, dar branco, ficar muito nervoso, enfim, você treina. Eu treinei na sexta-feira, montei a palestra na hora do almoço, tudo, à tarde. E eu comecei a treinar. Eu treinei 6 horas. E no sábado eu acordei 4 horas da manhã e continuei estudando. Então, assim, tá com medo, tem que falar em público, treina. Tem, acho que tem um pouquinho. Pegar só um pouquinho mais. Treina. Então, se você tá com Essa ansiedade, o Giovanni, treina. ele tem zero ansiedade. Mas ele treinou bastante também, né? Porque a primeira vez que você me viu palestrando, que foi em janeiro desse ano, eu tava assim, ó, com a mão no coração. Só que foi engraçado. Nada, eu vi, você tava mó tranquilo, Mas fez sabe- brincadeira e tal, Aham. respondeu perguntas. Mas sabe qual foi o mais legal? Quando eu subi no palco, eu fiquei mais tranquilo. Eu acho que, na verdade, eu não tava... Era a expectativa, a ansiedade de subir logo no palco. Porque quando eu subi, eu coloquei a mão no meu coração, meu batimento já tava normal. Eu adoro o palco. Sabia que aconteceu a mesma coisa comigo? Até o último segundo, quando o cara já tava no palco pra me chamar. E aí eu tava lá esperando, tava nervosa, ansiosa, eu achava que eu ia... Tava surtando. E aí, quando ele me chamou, do momento que eu peguei o microfone e subi no palco, zerou tudo. Zerou tudo. E aí me acalmei e foi um prazer falar com as pessoas. Você sempre foi boa com comunicação ou você desenvolveu isso ao longo do tempo? Eu sempre gostei de falar, mas eu desenvolvi ao longo do tempo. Porque eu era muito tímida. Como eu falei lá, minha autoestima era baixa, então eu ficava com medo de expor minha opinião. A gente ficava com aquela... Eu ficava com aquelas... Querendo a aprovação dos outros, né? O medo do julgamento dos outros. Então, muitas vezes, eu deixava de falar. Hoje, não. Mas foi um processo também. Foi um desenvolvimento. Você acha que o inglês ele foi uma chave importante também para isso? Não só a questão de você aprender inglês e isso ser bom como uma ferramenta que você pode usar em palestras ou que você pode usar em outras situações. Mas também quando você aprende algo difícil, você começa a perceber que as coisas são mais mensuráveis. Então você acha que você não pode um monte de coisa. Aí você aprende uma coisa que você achava que era muito difícil e isso ajuda você, né? E, além disso, um terceiro ponto que é abrir horizontes. Totalmente. Totalmente. Assim, o inglês, o fato de eu ter viajado para outro país me ajudou a me expor. Você chega lá, você não sabe como é a família, você não sabe com as pessoas que você vai encontrar, mas você tá lá encarando, dia a dia. Então, é um músculo que você vai trabalhando também. Então, e com certeza isso ajudou na palestra, em várias coisas que eu vou fazer. Eu dou um exemplo assim, quem vai esquiar pela primeira vez e vai fazer o snowboarding, sabe? Não é o esquiar, o convencional. Você vai fazer que parece skate, né? Quem já andou de skate antes vai ter mais facilidade para fazer o snowboarding. E agora, quem nunca andou de skate ou algo parecido, vai ter mais dificuldade porque nunca teve acesso àquele tipo de posição, mecanismo, equilíbrio, entende? E é a mesma coisa. Você fez muito esqui? Ou snowboard? Eu fiz o esqui e caí demais. Eu não sei como eu não quebrei nenhum osso. Mas eu tava lá, não, vamos tentando, né? E hoje eu adoro. Eu sou louca pra voltar pra neve e esquiar. Porque você toma muito caldo, muito tomo, mas depois que você aprende, é uma sensação gostosa, sabe? Lá na neve, fofinha. Vocês já esquiar? Eu fiz acho que uns 6 ou 7 anos seguidos de snowboarding. Caraca! A gente lá na Austrália tem uma montanha de neve, né? 4 horas de Sydney. Então a gente ia, passava uma semana, passava 4 dias. E eram os 4 dias, uma semana fazendo snowboard. Porque você comprava o ticket o Year Pass, então você poderia ir todos os dias. E não tinha mais nada pra fazer. Ou você fica na casa, ou você vai nas montanhas. Então, neva na Então Austrália? você já é Neva. profissional. Caraca, não hein? fazia ideia, cara. Olha que loucura. Você é profissional já, né? Não, caí que nem você, não sei como eu não morri. Já Você cheguei andava quase... de skate antes? Andava de skate. Mas Andava de skate a minha infância inteira. Mas com certeza você teve mais Não, sim, facilidade com para certeza, aprender de com uma pessoa que certeza. nunca teve contato com esse tipo de equilíbrio, né? Sim. E
Teve uma amiga minha, a Nadine, e ela não sabia zero, mas ela era apaixonada, ela se apaixonou. Os 7 dias que a gente ficou, os 7 dias ela foi, caindo. Aí você vai no elevador, quando você chegar lá, você não pode continuar no elevador pra descer. Você tem que descer do elevador, indiferente que nível da montanha você tá. São diferentes níveis, né? E aí ela foi no último. E aí ela olhou assim, ela falou, não vou conseguir. Não vou conseguir descer. Aí ela foi descendo de bunda. Deitada assim com o snowboard, descendo de bunda. É porque até dá muito medo. muito Você medo. vai não sei se é a montanha Black. Aí são foi? linhas, né? A black, a green, a red, e aí cada uma são Então, dificuldades. a mais alta É, era Black ou era outra? É a Red? mais perigosa. A black, a black. Nossa, se você pega aquele teleférico e vai lá na maior montanha de todas, sério. Mas peraí, a mais perigosa? Não é mais perigosa, É são que os ela caminhos. é mais inclinada também, né? Ela é mais alta. Exato. Os caminhos, aí tem árvore, aí tem montanha que não tem caminho, né? Tem umas que você tem ali uma faixa pra você seguir. Aí não tem caminho, então você vai descer. Onde você vai parar, ninguém sabe. Sabe o que eu acho legal? Essa questão da sua amiga ter descido de bunda é uma vitória. Sim. Porque, mas eu não descia em pé, não descia... Não, Cara, é ela uma vitória, porque ela foi... é só do nível da montanha. Chegou no nível que ela falou assim, aqui eu consigo descer, aí você... É porque é muita diferença, é muito É íngreme. muito íngreme. Aí você fica, meu Deus, eu vou cair. É bem dá medo. Mas tem a possibilidade de você cair? Tipo, Tem. não, mas é Lógico. alta? Não, uma possibilidade alta? Toda hora que você tá na montanha, você vê o bombeiro descendo com as pessoas na maca. Na montanha baixa eu tomei vários tombos. Nessa daí é muito maior. Tá, eu pensei que era um pouquinho mais Por seguro. isso que quem vai nessa são mais profissionais. Você São vê aquele. profissionais. Pessoas que já nasceram lá, esquiam há anos. As criancinhas aprendem com 4, 5 anos já a esquiar. Enquanto Então- a gente aprende aqui a andar de bicicleta, Ah, patinete, Ah, elas lá estão de esqui. aprendendo. Caraca. Não, eu perguntei por total ignorância, porque eu já vi a neve no Vale Nevado, no Chile. Vale Nevado é pequenininha, tranquilo ali. O Né, a Chile é parte um lugar de esqui. É um não lugar é? de esqui. Mas Sim. pelo menos até o lugar onde eu fui, ou pelo menos até onde eu fui, eu achei bem tranquilo. Eu não tenho essa visualização que vocês têm, né? Por isso que eu falei assim. Porque é o seguinte, eu fui lá em Gramado com a Luísa, um mês e meio atrás. E lá eles têm o Sky Glass. E aí é um chão todo transparente e você tá ali a uns 70 metros de altura. Nossa, eu passei por ali, a Luísa passou tranquila, eu passei, tipo, segurando assim, sabe? Mas eu falei, cara, eu quero passar porque é você ganhando fibra. Você falou, não, beleza, passei. Aí quem sabe na próxima vez eu passo mais confiante, eu passo melhor. Só que ali ninguém podia se machucar. Não, mas não tinha perigo de se machucar? Ou tinha no seu? Não, no meu não. Ah, Por isso tá. que eu falei do de vocês. Que eu falei assim, não, Tá. esqui, mas... tem ali alguma coisa de segurança e tudo. Mas... Não, é tudo aberto e tudo seja aberto. o que Deus quiser. Mas dependendo do lugar onde você cai, é fofinho, a neve é fofinha. Dependendo do lugar. Porque tem lugar que ela vira gelo, né? Então, isso é importante também, faz muita diferença. Se você vai num dia que a neve tá bem fofinha, é mais fácil. Agora, quando já tá tudo duro, virando gelo, a chance de você derrapar é maior. Já pensei no Schumacher aqui. Porque, putz, mas é uma vacilada. Enfim, né? Eu já aqui criando uma barreira de medo, mas agora eu quero ir só pra superar isso. Não, vai. Essa experiência, nossa, vale muito a pena. E assim, por enquanto, falando até agora um pouco mais de você, planos futuros, a sua mentoria, por enquanto, ela é individual? Você tá pensando numa mentoria em grupo? O que você tá pensando pras próximas palestras? Tô avaliando a possibilidade de mentoria em grupo, mas ainda não está definido. Talvez mais pra frente em 2025, mas por agora, nos primeiros meses, eu vou continuar com a individual. E as palestras também estão surgindo, mais palestras, eventos. Em março, no Dia da Mulher, já vou fazer um evento no Rio de Janeiro. Que legal! Então, assim, tem bastante planos aí pra eventos. Eventos tem muita coisa. Você conhece a galera aqui do podcast? Não. Não? Não. Porque aqui tem o Girls Power, que é verdade. que são dias de palestra só com mulheres. Sério? Não. Eu posso contar até. Teve semana passada, né? Que a É verdade, que a- teve sim. Duda nos convidou. Exatamente. Foi o último Foi do o ano, último, né? foi o último do ano. Legal, dá até pra conectar, quem sabe não é interessante Exato. pra eles. Exato. É uma ótima, eu vou adorar. Fica aqui no prédio mesmo. E bem legal. Eu acho maravilhoso, né? A ideia. Sim. Elas abordam com mulheres, mas assim, Assuntos- todos...
Todos os assuntos Todos ou os tem assuntos. assuntos mais específicos? Não, Não, todos os assuntos. E é o seguinte, eles fazem por pontos relacionados. Então, ó, você vai falar sobre autoestima e bem-estar, às vezes tem uma psicóloga, então ela vai falar sobre um outro tema também nessa mesma linha. Então, são pessoas de áreas diferentes, mas com a mesma finalidade em cada bloco. Acho que são uns 8 blocos, num dia só. É de manhã até a noite. Você já participou de quais blocos mesmo? Eu sempre participo do de comunicação. De comunicação, né? Olha só. Como é que é? Growth Talk? Growth Talk, Growth que é um Talk. outro evento aqui deles também pra networking e imersão. Growth Talk é o nome do... Qual que é o nome do seu bloco mesmo? Esqueci. Não, comunicação. É comunicação? Ah. Comunicação tem alguma outra coisa. É comunicação e alguma coisa. Nossa, bacana. Eu quero saber, sim. Quero saber. E é isso, assim. Por agora, eu tô participando de um concurso também, de palestras. Qual? É que é da mentoria. Ah, é? Ah, que fantástico. Então, não posso abrir muito, mas a gente tá participando disso. E são vários eventos, porque assim, lá na mentoria a gente conhece, tem muitas pessoas também fazendo evento em vários estados também. Uhum. Então, quanto mais a gente consegue agregar, juntar, unir propósitos, né? A gente tá sempre uma ajudando a outra, incentivando o trabalho da outra. Boa. É bem bacana. Hoje, quem quiser a sua mentoria, como é que faz pra conseguir? Entra em contato pelo seu Instagram, pelo seu WhatsApp? Isso. Eu tô finalizando a minha página também. Aí em breve já vai pro ar, aí eu já legal. vou colocar o link. Mas por agora é no Insta mesmo, meu WhatsApp também, no direct, enfim. Ótimo. LinkedIn também? LinkedIn também, Ótimo. mas no LinkedIn eu tô atualizando, que tava Ah, parado. hoje ia colocar o link na descrição Não, também. porque uma coisa interessante, eu larguei o CLT pra poder me dedicar só a isso. Antes eu fazia em paralelo, mas eu queria dedicar 100% para as pessoas mesmo. Uhum. Então eu tô nessa construção de ajustar um monte de coisa. É página, é LinkedIn, é Instagram, vocês sabem, né? É muita coisa. E no meio desse caminho começa a aparecer convite de evento, convite de palestra e mais cliente de mentoria. Então você tem que contornar. Por isso que é importante você fazer se organizar no dia anterior para você continuar sendo produtivo, entendeu? E assim, por mais que a gente vai colocar aqui na descrição, mas fala aí qual que é o seu arroba para as pessoas te acharem. É Natália Hiral, com TH, Natália Hiral. Boa. Outra coisa, eu sei que tem coisa da mentoria que você não pode falar, mas tem uma coisa que é aberta porque é nacional. Olha só isso. Eu estou num curso, ela tá na mentoria da mesma pessoa. A Tati, sobrenome... Eu sempre esqueço o sobrenome dela. Deandela. E aí... tem o Detats Brasil. Como que é o Detats Brasil? É como se fosse o The Voice Brasil, só que só de palestrantes. Olha que legal. Exatamente. Vai começar agora no dia 25 de janeiro. É aberto para todo mundo que faz parte ou do curso ou da mentoria dela participar. É um evento que rola no YouTube também? Para as pessoas assistirem? E eu Seria acho, legal. eu acho que o final ele é transmitido, né? Acho que o final sim. Mas o começo não. O começo são até... Aliás, o final ele é presencial. O começo ele é online. Ah, É entendi. você e outras pessoas online. Isso. Eu ainda não sei se eu vou participar desse por conta desse outro concurso. Porque as datas são muito próximas, né? Mas eu não sei, é isso que eu tô falando. É tanta coisa. Mas eu sei que é o meu foco, é o que eu vou participar. Esse aí eu preciso verificar as regras, tudo. Como que é. Mas o nosso teacher vai Vai lá. participar. Com Vai, certeza. Tá torcendo. E assim, eu ainda tô montando a palestra, tô pegando imagens em banco de imagens, tô escrevendo minha história, então eu ainda tô começando, né? Mas assim, mesmo eu não tendo ainda a palestra pronta, eu vou dar um jeito de deixar ela pronta até o final de janeiro pra eu participar. Vai. Se você Então, não esse é o fizer, foco. eu vou Nossa, vou 2 pegar na meses. sua orelha e Não, e vou... detalhe, eu tô fazendo muito networking. A gente tem um grupo, né, que ela tá na mentoria, eu não sei muito bem como funciona a mentoria, mas no grupo do Facebook, eu já conversei com diversas pessoas, algumas que até já palestraram, já fui no Instagram delas, já pedi dica, já montamos grupo. Eita, já assim, eu tô fazendo muito networking já pra mais uma isso. vez, a importância da ambiência. Uhum. Mas o ambiente certo, com as pessoas certas. Se você quer evoluir mesmo, busque essas pessoas. Sim. Avalie as pessoas com quem você está andando, se essas pessoas
estão preparadas para caminhar com você no seu próximo nível ou não. Sim. Não tô falando pra você brigar, nossa, eu não quero mais falar com você. Não, mas assim, filtrar mesmo. Pra ver quem tá te ajudando a ir pro próximo nível também. Quem tem isso. É um clichê, mas que é verdade, né? Você é a verdade. média das 5 pessoas Por que isso você que é anda. clichê, porque é verdade Porque é mesmo, verdade. é verdade. Né, tem muitas pessoas que eu parei de falar. Aliás, pra quem está assistindo, né, tem pessoas que eu parei de falar por simplesmente ter muita coisa pra fazer. Tem outras pessoas que eu realmente parei de falar porque não fazia sentido. Não são pessoas ruins, mas o Não. momento da vida delas é diferente do meu momento. Exato, então. Então eu me tornei uma pessoa muito mais criteriosa com quem eu vou me aproximar e chegar perto. Por isso que quando a gente tava lá no presencial, que você palestrou, a Greta falou alguma coisa. Aí eu já olhei pra ela e falei, eu preciso me conectar com ela. Na hora que você subiu no palco, eu falei, eu queria muito me conectar com ela. Mas como? Aí a Greta fez a ponte. Olha que maravilha. E eu queria me conectar com você. Eu que queria maravilha. falar, eu até comentei com você, né? É. Que eu queria falar com você tudo e a Greta fez a ponte. É isso mesmo. Tá vendo? É Maravilha. isso mesmo. Então é isso, estamos criando um ambiente de pessoas vencedoras. Porque nós já somos vencedores por estarmos tentando e não desistindo. Isso que é muito importante. Sim. Então você, né, que quer aprender inglês, nos dê essa chance de ajudar você a não desistir e estar num ambiente preparado. Nós falamos aqui muito sobre ambiente, então é muito necessário você estar no lugar certo com as pessoas certas e por isso que nós temos o Exchange Pass, nosso curso do básico ao avançado com aulas ao vivo também. A maior parte dessas aulas de conversação para que você consiga realmente ter um acompanhamento certo para chegar nos resultados que você quer. Sempre fazendo o quê? Primeiro, estando num ambiente seguro. Isso a gente deixa muito claro para os alunos. Ali é um ambiente sem julgamento, um ambiente as pessoas elas estão todas aprendendo. Eu faço de uma forma que fica bem à vontade. Tem até uma aluna minha que ela vai entrar na live e aí o filho dela fala assim: mãe, você está na aula de inglês ou você está vendo um show de stand-up? Porque eu, de uma forma descontraída, né, consigo conduzir a conversa. Inclusive, por exemplo, pessoas que têm até um âmbito profissional na aquisição do inglês, a gente precisa trazer um pouco de descontração, porque o ambiente de ensino não tem que ser uma extensão do trabalho. Essa pessoa não tem que me ver como chefe. Então, quando a gente consegue levar isso para dentro da sala de aula, a gente consegue trabalhar mais efetivamente o conteúdo que precisa ser trabalhado e o aluno aprende de uma forma muito mais tranquila. Quem se diverte dá mais resultado, né? Porque você não tá naquela coisa maçante. Então, realmente, e é o que eu também procuro fazer na mentoria. O hábito saudável não precisa ser maçante para você. O inglês não precisa ser maçante, entende? Então, se diverte, que você vai deslanchar nos resultados. Que bom. Exatamente, que episódio. Que episódio, né? Foi tranquilo, não foi? Foi muito tranquilo. Ô, Natália, nós estamos chegando no final e eu faço uma pergunta, nós fazemos uma pergunta para todos os convidados, que é: que mensagem você deixaria para alguém que ainda não está falando inglês? Fale, busque o inglês, porque não só pela língua, mas pelo tanto de portas que isso vai te abrir como pessoa, como profissional, como uma experiência nova. Graças a eu ter me exposto lá nos Estados Unidos, eu consigo hoje palestrar, me comunicar. Então, é uma imensa, é um dominó de oportunidades. Sim. Então, Perfeito. façam inglês, sim. Exatamente. Então, Isso é maravilhoso, né? A maioria das pessoas, quer dizer, quase todas, né? 95% das pessoas que vieram aqui tiveram a vida totalmente transformadas por causa do inglês. Ele foi não digo nem a virada de chave, as pessoas se prepararam com o inglês, então quando surgiu a oportunidade, eles agarraram e tiveram toda uma jornada que o inglês foi ali essencial. exatamente. E é isso, meus queridos. Como eu sempre falo pra vocês, o inglês nunca é um fim em si mesmo. Olha só a Natália aqui hoje mostrando pra gente tudo que... Claro que não foi só o inglês, mas o inglês também foi importante. Foi uma catapulta para os resultados que ela queria atingir. Então, nunca é o fim em si mesmo. Você sempre tem um mar de possibilidades. Você tem que estar aberta para se surpreender com... toda essa imensidão que o inglês traz para sua vida. Então, muito obrigado, Natália, por Eu ter que vindo agradeço. aqui. Foi, Obrigado, nossa, Natália. um prazer gigantesco poder conversar com você, saber mais sobre a sua história, né? Espero que a gente possa se encontrar no palco. Com um dia, que certeza, seja em com breve, certeza, né? com certeza. Obrigado, Carlos,
por mais Muito. um episódio aqui comigo. Muito de nada, teacher. Obrigado você também, que está assistindo aí do outro Gabriel. lado. Se você não deixou o like lá no começo do vídeo, deixa o like agora aqui, se inscreve no canal, porque nós sempre estamos aqui com uma perspectiva boa para o seu aprendizado. Olha só quanta coisa você evolui aqui em apenas 1 hora que você nos dá. A gente também está no Spotify, certo, meu querido Carlos? Estamos em todas as mídias. Estamos em todas as mídias, você que Spotify, quer ouvir a gente Deezer. ali. Ah, eu tô fazendo academia, eu queria alguma coisa ainda pra ali, ó, me colocar mais pra cima. Aqui o podcast, nós nunca te colocamos pra baixo, é sempre pra cima. Então, às vezes você não gosta da música de academia, eu detesto música de academia, música de academia. Então, às vezes eu vou, coloco um podcast aqui, vou ouvindo, vou me inspirando. Nossa, às vezes eu tô ali, ó, na esteira, às vezes uma meia hora só, sei lá, tentando chegar no céu de tão bom o assunto que eu tô ouvindo. Então, venha crescer com a gente. Certo? Nossa. Viu? Eu faço isso quando eu vou correr. Que pra mim correr é meio chato, então eu coloco um podcast, alguma coisa com informação que eu nem vejo o tempo passar. É muito bom. Tá vendo? Você ainda evolui, né? Em vez de a gente ficar ali procrastinando, ou ficar rolando o feed, ou ficar vendo fofoca. No trânsito. No trânsito, exatamente. Então, muito obrigado por mais um episódio, meus queridos. Nos vemos na próxima. Forte abraço.